Olá pessoal, nós estamos em mais uma aula da EBD para jovens e adultos. Eu espero que essa aula edifique a vida de vocês, assim como falou no meu coração. E o tema da nossa aula hoje é um toque de cura. O texto bíblico é em Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 3, são 3 versículos. Essa passagem ela se encontra também em Mateus, em Marcos e Lucas, nos evangelhos, e é uma das passagens que eu amo, que já edificou muito a minha vida e já falou muito no meu coração. E eu queria que vocês sentissem a mesma coisa que eu senti e que Deus falasse no coração de cada um que está me ouvindo. Em Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Esse texto fala sobre o leproso que teve um encontro com Jesus e ele pediu Jesus, ele sabia do poder do Senhor e ele falou com Jesus, dizendo que se ele quisesse ele poderia ser curado, e imediatamente ele foi curado da sua lepra. Antes de a gente entrar mais profundamente no assunto, eu queria falar um pouquinho sobre o que era a lepra na época de Jesus, né? A lepra na época de Jesus era uma doença terrível, incurável, não tinha cura. As pessoas que contraía a lepra, ela era afastada das suas famílias, colocada em cavernas, e elas não poderiam ter nenhum contato social. Uma pessoa leprosa, quando ela andava nas ruas, ela precisava andar com um sino, assinando o que ela estava passando, para que as pessoas pudessem se afastar. Elas não poderiam pedir esmola de qualquer forma. Até quando elas iam pedir esmola para tentar sobreviver de alguma forma, elas teriam que colocar um cesto, um saco com um cabo, algo bem longo, para que as pessoas pudessem colocar ali a sua esmola e elas não pudessem se aproximar. Então vocês imaginam como era a situação de uma pessoa que vivia com a lepra, né? Como é que seria uma pessoa afastada da sociedade, afastada da sua família, com um diagnóstico incurável, com um diagnóstico de morte, de solidão, de tristeza. Então essas pessoas elas viviam isoladas, marginalizadas e sem esperança nenhuma. E era muito difícil, porque nessa época o judaísmo ele encarava a lepra como uma vergonha, como um pecado, como uma pessoa imunda, impura, indigna. Essa pessoa não poderia entrar nas igrejas. Então é uma situação muito ruim, muito triste. Imagina só como é que uma pessoa de lepra se sentia. Essa pessoa se sentia, no mínimo, impura, humilhada, rejeitada e sem esperança, uma desonra. A pessoa se sentia desonrada. E quando eu olho isso aí, quando essa pessoa encontra Jesus, algo diferente acontece, algo é transformado. Todas as pessoas que encontravam com o Senhor Jesus, quando estava na presença dele, algo acontecia. E não foi diferente com esse homem. Ele, quando chegou falando com Jesus, ele encontrou e disse: Senhor, se quiser, eu posso ser curado. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia o poder que Jesus tinha, ele sabia que Jesus poderia fazer aquilo que a família dele não poderia fazer por ele, ele sabia que o Senhor podia fazer aquilo que nenhum curandeiro, que nenhum médico poderia fazer com ele. Ele sabia que o Senhor podia fazer aquilo que ninguém, nenhum amigo, ninguém poderia fazer. E ele sabia do poder do Senhor. Ele chegou e não perguntou: será que o Senhor pode me curar? Ele disse: se tu quiseres, eu posso ser curado. Ele não tinha dúvida nenhuma sobre o poder do Senhor. Será que realmente nós conhecemos o poder de Jesus? Será que nós sabemos quem é Jesus de verdade? Como aquele homem, será que nós cremos que ele pode fazer todas as coisas na nossa vida? Deus pode fazer aquilo que não podemos fazer. E ele sabia disso. Aquele leproso, ele sabia que o Senhor podia transformar a vida dele, que ele podia ser curado de toda a sua enfermidade. Em Mateus 7,11, diz assim: ora, se vós que sois maus,
sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Aqui fala, né, que o Senhor, Ele vai dar boas coisas a que o pedirem. O futuro que Deus quer para nós é bem melhor daquilo que nós pensamos e imaginamos. Eu ouvi essa semana ainda uma mensagem no WhatsApp que era uma mensagem que dizia assim, que uma criança estava com seu pai e ele estava tentando pegar um móvel da casa, transportar um móvel da casa para o outro, uma criança de seus 4 anos de idade, e ele empurrava e não conseguia mexer naquele móvel, né, transportar aquele móvel. E seu pai lá perto dele disse assim, use toda a sua força. E aquela criança botava toda a sua força e não conseguia mexer o móvel. E o pai insistiu dizendo, use toda a sua força. E aquela criança continuou empurrando com toda a sua força e não conseguia. E o seu pai continuou dizendo, você ainda não usou toda a sua força. Use toda a sua força. E ele continuou colocando força até ficar exausto. E quando ele ficou exausto, ele olhou para o seu pai e disse assim, pai, eu não consigo. Ele disse assim, você não usou toda a sua força. E ele disse assim, não, pai, eu usei toda a minha força, eu não consigo mais. Aí ele olhou para o seu filho e disse, eu sou seu pai. Se você me pedisse ajuda, eu ia lhe ajudar e você ia conseguir transportar esse móvel de um lugar para o outro. O Senhor é o nosso Pai. Às vezes você está lutando contra a sua tristeza, contra a sua depressão, contra algum problema na sua casa, contra aquilo que está machucando o seu coração e você já tentou com todas as suas forças, entendeu? Forças físicas, você já pediu ajuda a várias pessoas, mas você não conseguiu nenhum resultado. Mas o que o Senhor quer dizer para você é que você ainda não usou toda a sua força. Sua força está no seu clamor. Sua força está quando você procura a pessoa certa. A sua força está quando você encontra o Senhor Jesus. E aquele homem leproso, humilhado, triste, rejeitado, ele encontrou com Jesus e ele pediu, ele disse, ele clamou, ele adorou o Senhor. A sua força está na adoração. Então adore nesse momento de tristeza, momento de dúvidas, momentos de incerteza, momentos de solidão. Adore o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai e Ele pode nos ajudar nos momentos que nós não podemos. Ele quer dar um futuro melhor, Ele quer dar para você uma vida e vida em abundância. No verso 3, vamos ler mais uma vez o verso 3 do capítulo 8, diz assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fique limpo. E imediatamente ele limpo da sua lepra. Eu queria, primeiro, antes de falar sobre a cura da lepra daquele homem, eu sempre observei uma passagem, uma pequena palavra desse texto que dizia assim, Jesus tocou no leproso. Antes mesmo dele ser curado da lepra, Jesus tocou nele. E quão isso significa? Já pensou, você já passou a imaginar que há quanto tempo esse homem viveu sem alguém tocar nele? Quantas vezes ele passava pelas pessoas, ele passava até por uma pessoa conhecida e todo mundo se afastava, ninguém tinha coragem de chegar perto. Imagina tocar naquele homem. E naquele momento quando o Senhor, antes mesmo de curá-lo, tocou, ele estava curando também. Antes de curar da lepra, ele curava aquele homem do emocional dele, do que estava abalado no seu interior. O Senhor se preocupa também com o nosso interior. Ele se preocupa como está o teu coração. Ele se preocupa como está a tua mente. Ele se preocupa como você está se sentindo. Naquele momento, antes mesmo dele curar aquele homem da lepra, ele curou o emocional, ele tirou toda a tristeza, ele tocou nele dizendo, você é importante. O Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele faz com que aquela pessoa que se sente rejeitado, com que se sente humilhado, que se sente menosprezado, se sinta valorizado. Ele nos ama de uma maneira incondicional. Jesus, ele olha para você e diz assim, ao fraco, você é forte. Ele fala para aquela pessoa que está rejeitado, desvalorizado, que não tem esperança. Ele fala para aquela pessoa, você tem esperança sim.
Você é poderoso, você é precioso, você foi comprado pelo alto preço. Eu morri no seu lugar. Ele diz para aquela pessoa, eu te amo, de maneira incondicional, de maneira que nenhuma pessoa, nenhum homem pode lhe amar. Então o Senhor, Ele faz isso com a gente, entendeu? E eu sempre, quando eu leio esse texto, eu fico impactada. Porque o Senhor podia muito bem dizer, seja limpo da sua lepra, ou então você está curado, vá em paz. Mas Ele tocou naquele homem, porque Ele queria dizer, antes de dar cura exterior, antes da cura física, Ele queria curar o emocional daquele homem. Ele queria dizer o quanto ele era valioso e quanto ele se importava com ele, e quanto ele se importa com as pessoas. E aquele homem foi curado, sim. Sim, aquele homem foi curado da lepra. Mas antes disso, ele foi curado da sua rejeição. Ele foi curado da sua tristeza. Ele foi curado do seu cansaço. Todas as vezes que as pessoas chegavam a Jesus, no caso da mulher com enfermidade, a mulher que estava com fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, e tantas outras pessoas que chegou até o encontro com Jesus, todas as pessoas foram curadas das suas dores, todas as pessoas foram alcançadas, e elas foram curadas não somente o seu exterior, não somente o seu físico, mas foi curado o seu emocional, foi curado a sua tristeza. Aquelas pessoas foram transformada pelo amor. O amor do Senhor transforma qualquer situação. Eu não sei como é que está a sua situação nesse momento, como é que você se encontra. Eu não sei como está a sua família nesse momento de pandemia, nesse momento onde as incertezas acontecem, onde às vezes está passando por uma enfermidade, ou então tem alguém da sua família passando por uma enfermidade. Eu não sei como está a situação, mas eu sei que a presença do Senhor, o toque do Senhor transforma, o toque do Senhor liberta, o toque do Senhor livra de todo pecado, de toda incerteza, de toda injustiça. O toque do Senhor nos faz sentir valorizados. O toque do Senhor faz com que a gente tenha vida, uma vida plena com Ele. E é sobre esse toque que eu queria que você pudesse observar. O Senhor pode estar aí tocando onde você está, na sua casa. Deus pode tocar um familiar seu que está no hospital. Deus pode tocar onde estiver. O nosso Deus se importa com você. Ele se importa com as pessoas. Ele ama de maneira incondicional, como eu falei. E eu queria que você orasse comigo, pedindo essa presença que transforma, essa presença que dá vida. Todas as vezes que Jesus encontrou com alguém, como eu falei, a vida daquela pessoa foi transformada, e Ele pode transformar a sua vida hoje. Ele pode transformar a tristeza em alegria, o cansaço em força. Ele pode nos dar um novo ânimo. E eu queria orar com você. Oremos. Senhor Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos Te pedir o Teu toque sobre as nossas vidas. Senhor, muitas vezes nos sentimos cansados, tristes, ó Pai, oprimidos, ó Pai, rejeitados, ó Pai, sentindo que não tem mais chances, ó Pai, diagnósticos que vêm como se fosse uma coisa incurável, Senhor, onde não há mais esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu toque, Senhor, nos toca e tira toda tristeza, toda depressão, todo cansaço, Senhor, todas as incertezas, Senhor, que o Senhor possa curar, Deus, em nome de Jesus. O Senhor possa curar não somente a nossa cura física, se tem alguém passando por enfermidade, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa curar também, Senhor, que seja essa doença não seja para a morte, mas seja para a cura, Senhor, e que para que o Teu nome seja, ó Pai, glorificado. E se tem alguém que está com a cura, com a doença interior, cheia de mágoas, tristeza, cansada, Senhor, ela está sofrendo, Senhor, mas que o Senhor possa tocar no seu coração, Senhor, e possa aliviar todo o sofrimento, que elas possam sentir a Tua presença, porque a Tua presença transforma, a Tua presença dá alegria, a Tua presença nos enche de poder e de esperança, Deus. Em nome de Jesus, eu peço sobre todas essas pessoas que estão assistindo, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que elas possam se encher da Tua presença, Senhor, e que possam ser curadas, Senhor, curadas da sua alma, o seu emocional, curada a sua doença física. Ó Deus, em nome de Jesus que eu te oro e eu te agradeço por tudo. Amém. Essa é mais uma mensagem que a gente passou. Eu espero que você continue. Eu sempre passo uma atividade depois
na lição, e eu queria só nesse momento que você continuasse falando de Jesus. Não deixe de falar, não deixe de mandar uma mensagem no WhatsApp. Nós temos os meios de comunicação, então fale no WhatsApp, mande um louvor para uma pessoa, mande uma mensagem, mande um vídeo, uma palavra motivadora. Talvez isso faça diferença para que essa pessoa possa sentir a presença do Senhor. Continue com fé, com esperança, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Um grande beijo e até a próxima.